Filemão, qual é o capítulo, pastor? Só tem um, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Te louvamos por tua palavra, nosso coração está inclinado para ouvirmos a tua voz. Esta é a nossa oração no nome de Jesus, e todos digam amém. Esta é uma epístola paulina. O apóstolo Paulo escreve enquanto está preso. Há quem diga que estava numa prisão, há quem defenda que era uma prisão domiciliar, e parece ser, dado o volume de obreiros que estavam com ele. E ele escreve esta carta a Filemão para recomendar Onésimo. Essa história, ela é fantástica, porque fala de humildade, de arrependimento, fala de perdão, fala de graça, fala de misericórdia, compaixão. É linda a história, esse acontecimento entre o apóstolo Paulo, Filemão e Onésimo. Pois bem, eu quero aqui chamar a sua atenção em relação a esses três personagens bíblicos que estão no pano de fundo deste escrito, esta epístola do apóstolo Paulo. Filemão residia em Colossos, ali onde estava a igreja dos Colossenses. Filemão não era um homem comum, era um homem importante na sua cidade. Mais do que isso, Filemão, por ser importante, a sua importância se dava também ao fato de ele ser um homem rico. Ele tinha muitas posses. Ele era tão rico ao ponto que possuía escravos. Ele tinha servos. Este era Filemão. Possivelmente, Áfia era sua esposa e Arquipo, seu filho, que era o pastor da igreja de Colossos. Filemão, ele tinha a disposição de colocar a sua casa, para reunir em sua casa parte da igreja, e isso de forma rotineira. Arquipo tinha um cargo, seu filho, muito importante na igreja dos Colossenses. É linda a história de Filemão. Filemão é ganho para Cristo através do apóstolo Paulo. Na sua terceira viagem missionária, ele ganha Filemão para Cristo. Esta carta, esta epístola que o apóstolo Paulo escreve a Filemão, aconteceu mais ou menos 60 anos depois de Cristo, na era da igreja primitiva. Pois bem, este é Filemão. Nós também encontramos aqui o apóstolo Paulo. Paulo já era conhecido da igreja dos Colossenses. Já era conhecido. Ele passou por lá, ele esteve lá, ele fez a diferença. Porém, quando a gente lê qualquer escrito do apóstolo Paulo, é comum nos depararmos com uma apresentação dele, e dessa forma. Ora, ele diz, eu, apóstolo do Senhor. Ora, ele fala o que disse aqui, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Porque Paulo não se considerava prisioneiro de homens, não se considerava prisioneiro de Roma.
Paulo se considerava prisioneiro de Cristo. Quer dizer, eu estou preso a esse amor, ao amor de Cristo. Eu estou preso a esta verdade. Estou preso naquilo que Cristo fez por mim. Olha que coisa linda, como ele considera isto. Então, é costume do apóstolo Paulo dar ênfase nas suas apresentações. E isto também é para confirmar a sua identidade, para se saber de uma vez por todas que quem estava escrevendo era o próprio apóstolo Paulo. Ele tinha uma dificuldade, segundo a história, com a sua visão. Então era comum ele ditar e alguém escrever. Quando se trata da epístola de Filemon, é diferente, porque ele diz, num dos versículos: eu mesmo, com o próprio punho, escrevo. Então ele dá ênfase: esta carta sou eu que escrevi, eu resolvi escrever. Por mais que não é uma carta doutrinária, dando ênfase a valores doutrinários para a igreja, mas aqui, de forma oculta, se enxerga claramente os valores que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Diga amém. Então nós sabemos da história de Paulo, ele de ser prisioneiro de Cristo. Paulo, que antes era perseguidor da igreja de Cristo. Ele era perseguidor. Quando o apóstolo Estevão, o primeiro apóstolo que é apedrejado e levado à morte, estava sendo sentenciado, estava partindo e dizendo: eis que vejo os céus abertos. Paulo, o jovem Saulo, estava ali. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele sempre teve os dois nomes, ok? Como romano e como judeu. Então, Deus não mudou, ele sempre teve os dois nomes. Então, não, Deus mudou porque agora vai ser Paulo. Não aconteceu isso com ele. Mas é claro que ele estava ali. A gente lê isso na palavra de Deus. Então, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Mas agora, depois do seu encontro com Jesus, no caminho de Damasco, no seu encontro com Jesus, ele deixa de ser um perseguidor da igreja e ele se torna alguém que é perseguido. E eu não sei se já aconteceu com você, mas é comum a gente ouvir testemunhos assim. Eu tinha raiva de crente, raiva de pastor. Eu tinha raiva de ir numa igreja. Ah, pastor, para mim é tudo bandido, tudo igual, tudo ladrão. Mas aí passa o tempo e a pessoa conhece Jesus e experimenta na sua vida uma transformação. E agora a coisa é diferente, porque ele é participante dessa fé e ele começa a perceber o que Cristo fez na cruz do Calvário e os valores de uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é lindo, gente. É lindo. Aquele que perseguiu a igreja agora está preso no amor de Cristo. Eu estou olhando para a gente que está preso no amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade. Escute o que eu vou dizer. Nem a morte, nem a vida, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos presos nesse amor. E é lindo que a gente começa a observar o comportamento do apóstolo Paulo depois de sua conversão. Ele é sensível para ouvir a voz de Deus. Ele é sensível para escrever as cartas, as epístolas. É lindo a maneira como ele se comporta. É lindo. Ele começa essa carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador.
Como é lindo quando a gente vê isso. Lá no versículo 4 ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A gente começa a perceber as características deste apóstolo. Quando a gente lê esse versículo 4, olha, eu dou graças a Deus, eu oro, eu lembro de você nas minhas orações. Isso me leva a uma percepção: o apóstolo Paulo tinha uma vida de oração. Diga, uma vida de oração. Uma vida de oração faz a coisa acontecer, dá norte, dá destino, muda o estado da vida de uma pessoa. Uma vida de oração transforma o ambiente onde você está. Quando um homem de oração chega, a coisa começa a acontecer, começa a fluir. E esta era uma das características do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida de oração. Aí, de repente, a gente lê Paulo falando sobre a característica de Filemon. E é lindo quando a gente se depara com esse texto, porque ele diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Escute, tem muita gente que ele diz assim: eu sou de Deus e ponto final, e o resto que se exploda. O meu negócio é servir a Deus. Se alguém precisa de ajuda do meu lado, ele que se vire. O meu negócio, eu estou resolvido com Deus. Eu tenho raiva dos meus irmãos em Cristo, mas com Deus eu estou bem. Você conhece alguém assim? Ah, não tem. Não, aqui na Mais de Cristo não, isso deve ser em outro lugar. Ninguém disse amém. O apóstolo Paulo está reconhecendo uma característica de Filemon, dizendo: eu sei que tu és um homem generoso. Aliás, ele diz: Filemon, tu és cooperador, colaborador. E para o meu entender, Filemon era alguém que cooperava de forma financeira no ministério do apóstolo Paulo. Ele chama de colaborador, e aí diz tudo isso. Então, Filemon é um homem generoso, ao mesmo tempo que apaixonado por Jesus Cristo e pela obra de Cristo. Ele não olha para os seus irmãos com desdém. Não, ele tem o coração inclinado para abençoar aqueles que precisam. Como é lindo quando a gente vê esse tipo de comportamento na vida de alguém que serve a Deus. É lindo. E aí, a outra pessoa que a gente enxerga nessa história é Onésimo. Quem é Onésimo? Onésimo foi escravo, ele era escravo de Filemon. Filemon tinha vários escravos, e Onésimo era um deles. O nome Onésimo significa útil. Mas o próprio apóstolo Paulo, preste atenção nisso, o próprio apóstolo Paulo chama Onésimo de inútil. Diz: olha, antes ele foi inútil, mas agora é útil. Eu enxergo alguém que nasce com um propósito, mas que vive longe do propósito. Alguém que sabe o que precisa fazer na sua vida, mas ao invés de cumprir o propósito que lhe cabe, ele faz o contrário. E é por esta razão que muita gente termina mal. Glória a Deus que a história de Onésimo é incrível. E eu vou explicar por quê. Olha o que acontece com ele. Onésimo era um escravo rebelde.
Por que rebelde? Ele dá um prejuízo enorme a Filemon. Não se sabe de maneira clara qual foi o prejuízo, mas se sabe que ele feriu o coração, ele feriu a reputação de Filemon. Filemon ficou muito triste, ele rouba o seu senhor e foge. Era comum o comércio de escravos naquela época, e ele rouba o seu senhor e foge. Um escravo custava desde 50 denários até 60 mil denários. Alguns dizem que Onésimo custou mais ou menos 500 denários, quer dizer, 500 dinheiros, 500 dias de trabalho, era o preço de Onésimo. Ele rouba o seu senhor como um escravo rebelde e foge. Nessa situação de ter fugido, ele pega aquele dinheiro que ele tem e ele gasta dissolutamente, ele se perde. Alguns dizem que ele foi preso e que encontrou Paulo na prisão. Outros dizem que lá em Roma ele descobriu que Paulo estava por ali e foi procurar Paulo, porque ninguém empregava um escravo fugitivo. Ninguém ajudava um escravo fugitivo. E agora, sem dinheiro, ele tinha que buscar ajuda com alguém que talvez pudesse estender a mão. Como ele já tinha visto o apóstolo Paulo algumas vezes na casa de Filemon, ele resolve procurar o apóstolo Paulo. E lá Paulo prega para ele. Paulo prega para Onésimo. E Onésimo ouve a palavra que eu e você ouvimos, o evangelho de Cristo. E Onésimo abre o coração para esse evangelho. E Onésimo então recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Onésimo então é cheio do Espírito Santo. E a vida de Onésimo é transformada. Como é lindo quando a gente percebe, porque é isso que o evangelho faz. Transforma quem você é naquilo que Deus quer que você seja. Às vezes é assim que nos encontramos, sem destino, sem saber para onde ir, sem uma referência, mas aí nos encontramos com Jesus, e quando nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda. Enfim, Onésimo tem um encontro com Cristo, e ele ajuda muito Paulo, enquanto Paulo está preso. Eu aprendo com Onésimo, aprendo com Filemon, aprendo com Paulo, muita coisa. Com Filemon eu aprendo o poder do perdão. Aliás, Onésimo é quem provoca o perdão na vida de Filemon. Você só vai saber o preço do perdão se um dia precisar perdoar e por fim perdoar. Você só vai saber o valor do perdão se tiver que pedir perdão e ser então perdoado. E quem encontrou Jesus já experimentou isso. Então, com Filemon aprendo isso. Com Paulo eu aprendo a ser um intercessor, porque ele diz o seguinte: eu estou enviando, Filemon, estou enviando Onésimo, o escravo rebelde, o teu servo infiel, que um dia foi inútil, mas agora é útil. Um dia não sabia o propósito da sua existência, mas agora ele sabe. A maior dádiva, a maior bênção na vida de uma pessoa é poder servir. Eu estou pregando isso hoje para dizer a você que o teu fim será melhor do que o início. O teu fim será melhor do que o começo. Os melhores dias da sua vida estão chegando. Assim como Filemon, Onésimo é levado a Jesus através do apóstolo Paulo. Pois bem, o apóstolo Paulo escreve essa epístola. E é linda a maneira, o comportamento do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo
por ter ganho Filemon para Cristo, ele não diz assim: olha, eu estou mandando você receber esse escravo rebelde e resolver essa questão. Não. Ele não manipula. Olha a humildade desse apóstolo. Olha a humildade de Paulo. Ele não manipula a situação, ele não cria. Ele fala: eu quero que você entenda assim, receba ele como se estivesse recebendo a mim. E é lindo, porque qual era o costume quando um escravo fugia? Ao retornar para o seu senhor, ele era açoitado, e ele poderia ser açoitado até a morte. Ele poderia ser crucificado. E por que isso, pastor? Para servir de exemplo aos escravos que ainda não tinham fugido. Se o Senhor fosse maleável, compreensivo demais, se o Senhor fosse então tolerante, o que acontecia? Os outros ficavam propensos a fazer a mesma coisa. Então olha a crise de Filemon quando recebe Onésimo, o escravo fugitivo, de volta. Porque ele chega, e quando ele chega, ele com certeza vai ser usado como um instrumento de exemplo. Ele vai ser colocado diante dos outros escravos. Ele vai ser açoitado. Ele vai ser ferido. O Senhor podia até amá-lo, mas tinha que corrigi-lo, porque ele é exemplo para os outros escravos. E quando ele chega, ele é colocado na posição de receber uma surra, de ser açoitado. Mas antes de receber uma chibatada, ele se levanta a sua voz e diz: meu senhor Filemon, você não leu a carta, você não leu a carta. Todos estão olhando, e Onésimo está dizendo: o senhor não recebeu a carta, o senhor não leu a carta. Filemon para, antes de dar seguimento ao que deveria fazer, ele diz: de quem é essa tal carta? E Onésimo diz: é do apóstolo Paulo. Imagino eu, naquele dia em que um escravo fugitivo retorna para debaixo da tutela do seu senhor, que deve ser usado como exemplo para que os outros obedeçam, para que os outros se submetam, para que os outros estejam debaixo da sua autoridade. Eu imagino quando Filemon abre aquele pergaminho, aquela carta, e começa a ler. E ele lê o apóstolo Paulo dizendo: eu quero que você receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Eu não estou escrevendo isso de uma outra forma a não ser com o meu próprio punho. Versículo 17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu não me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe, olhe para esse escravo fugitivo que volta e considere ele como se fosse eu. Sabe o que Filemon faz?
Está ali Onésimo amarrado, preparado para apanhar, preparado para ser surrado, para ser castigado. Ele está ali preparado para morrer talvez. Mas Filemão, quando lê isso, imediatamente solta as amarras de Onésimo, manda-se assentar, diz para os outros escravos: traga uma bacia, traga uma toalha, traga água. E o próprio Filemão dobra os joelhos e começa a lavar os pés de Onésimo. Sabe o que é isso, gente? Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso é compaixão de Deus. Porque eu e você éramos fugitivos, eu e você estávamos longe da misericórdia e da graça de Deus. Eu e você estávamos perdidos, vivendo dissolutamente, cheios de pecado, de amarras desse mundo. Mas o Espírito Santo de Deus, oh aleluia, nos convenceu e nos trouxe para Cristo. E porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar, a graça nos alcançou. Não há mais condenação. Imagina o Filemão lavando os pés de Onésimo e os outros escravos pensando: o que é que aconteceu? Humanamente inconcebível, porque todo ritual, todo procedimento, tudo como era feito sempre com os escravos fugitivos que retornavam, cai por terra naquela hora. Pois bem, o diabo planejou muita coisa contra a tua vida. Todos os rituais do inimigo, tudo aquilo que o inimigo, o procedimento que ele havia criado: vai ser assim que eu vou destruir ele, vai ser assim que eu vou arrebentar com ele, vai ser assim que eu vou acabar com ele. Tudo isso caiu por terra, porque um homem chamado Jesus, que tinha todo o direito de te acusar, ele disse: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E ele mesmo disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Entenda isso. Agora, se a história dele terminasse como escravo, mas ele termina como um bispo, um dos obreiros da igreja primitiva, fazendo a diferença, como um grande líder. Olha que lindo, como um obreiro da igreja de Cristo. Por fim, ele se torna mártir. Eles matam Onésimo, porque Onésimo é um pregador. Ele não morre porque é um escravo fugitivo, ele morre porque está pregando o evangelho e mudando uma cidade inteira. Entenda isso. Talvez você esteja aqui vivendo uma crise de propósito, de identidade. Você sabe quem você é, você sabe o que Deus tem, mas você está perdido, você não está cumprindo o seu propósito. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa: o teu fim será melhor do que o começo, o teu fim será melhor do que o início. Uma nova história está surgindo hoje. Deus está te dando uma oportunidade de escrever a sua história para a glória do nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu imagino o coração de Filemão. Se eu mostro compaixão, sou julgado como tolerante. Se eu sou radical, cadê meu cristianismo? O que é que vou fazer então? Ele faz a coisa certa, ele faz a diferença. Você não serve a um Deus que tem o dedo esticado em tua direção para te condenar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem a liberdade de servi-lo, você tem a liberdade de adorá-lo, você tem a liberdade de buscá-lo, você tem a liberdade de estar diante dele. Olha onde você está aqui. É isso que o Evangelho faz na vida de qualquer pessoa. Tem gente que diz assim: pois é, a igreja é isso, né? É ex isso, ex viciado, ex traficante, ex isso e aquilo. Eu não sou ex nada. Na verdade é ex mentiroso. Que não é possível. Eu conheci uma pessoa que, quando eu me relacionei com essa pessoa, um amigo, eu disse para um pastor, sabe, eu conheci alguém que só falta dizer assim: eu sou de Cristo a partir de hoje, confesso que Jesus é o meu Senhor. Porque, rapaz, o cara é íntegro demais. Ele não é crente, mas na verdade ele é crente e não sabe que a conduta, o comportamento dele era essencial. Mas vou dizer uma coisa: diante de Deus não tem outro jeito a não ser se humilhar, se arrepender, se render a Ele e dizer: eu não sou nada, eu preciso de Ti. Eu não posso viver sem esse amor. Eu não posso continuar se esse amor não estiver sobre mim. E é por isso que você está aqui. Essa é a tua noite. Talvez você tenha fugido, talvez você tenha perdido tempo, talvez você recebeu a vida de Deus, mas gastou onde não devia gastar. Talvez o tempo te roubou daquilo que Deus tinha. Mas hoje você está aqui. Hoje você está aqui. E Deus está dizendo que o teu fim será melhor do que o teu começo. O teu fim será, escute, as coisas só melhoram para quem se entrega, para quem se rende.